Hoje nós vamos estar estudando um pouquinho sobre as pregações de Cristo e também um pouco sobre as curas, sobre os milagres. É o que nós vamos estar trazendo hoje para a discussão. E aconteceu que, tendo Jesus acabado esse discurso, estavam as multidões admiradas da sua doutrina, porque os ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas e os fariseus. Isso está em Mateus 7, 28 e 29. E a gente pergunta, por que Jesus pregava com tanta autoridade? Por que Jesus pregava? Porque ele vivia, ele sabia o que ele estava fazendo, porque ele vivia, era parte dele, tudo aquilo que ele estava pregando, que ele estava falando, que ele estava ensinando. E por isso ele tinha autoridade para falar. Ele não falava com autoridade, e sim com verdade. Então, toda a pregação, ela deve estar associada aos atos da vida do pregador, que é o que vocês falaram. O pregador deve viver o que ele prega. Tem que ser verdade. Por isso que diziam lá que ele não se comparava aos fariseus. Vocês se lembram que nós estudamos, nos encontros atrás, que os fariseus, eles eram pessoas que falavam, que exigiam, mas que no seu íntimo não faziam nada daquilo. Então tem uma palavra-chave aqui, que é a palavra viver. E este talvez seja o maior desafio do Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus, ele só é realmente válido quando se vive o Evangelho. E esta é uma das maiores funções da doutrina espírita, porque a doutrina espírita é o Evangelho redivivo. Redivivo. Quer dizer, é o Evangelho em que você estará revendo, mas estará vivendo o Evangelho. Por isso que a doutrina de Jesus ela é tão profunda. E por isso que quanto mais a gente vive, mais a gente entende a doutrina de Jesus. Porque ela foi feita para ser vivida. Por isso que a gente fala que a doutrina espírita não se ensina. A doutrina espírita se aprende. Porque eu posso ficar aqui dias e dias falando para vocês, e vocês podem não aprender nada. Então a doutrina espírita é um ato de duas mãos. Aquele que ensina e aquele que aprende. Aquele que aprende é aquele que interna, põe dentro de si o que é transmitido, e a partir daquele momento vivencia, vive aquilo que foi aprendido. Por isso que Jesus era quem era. Nas sinagogas ou nos tribunais, qualquer assistente tinha o direito de interpelar o orador. E era comum surgirem tumultos quando as opiniões de muitos divergiam, ou quando os oradores pregavam matérias consideradas contraditórias à Torá e aos costumes nacionais. Gente, eu nunca entrei numa sinagoga, mas pelas descrições, principalmente na época de Jesus, que o próprio Evangelho traz, e outros livros que falam daquela época, gente, saía cada quebra-pau. Saía, mas cada confusão. Quando o pregador que estava na tribuna falava coisas que não era aceita pela Assembleia, era terrível. Jesus, só no Evangelho narra pelo menos umas 3 ou 4 vezes em que ele teve que sair
de uma forma não natural da sinagoga, devido às discussões que dava para a pregação dele. Jesus entrava nas sinagogas acompanhado dos seus discípulos. Tomava da mão do servente o rolo das Escrituras, na parte já marcada como o texto do dia, e passava a interpretar o assunto. Devido às suas interpretações, Jesus teve que enfrentar a animosidade dos doutores da lei, passando a ser considerado um pregador perigoso. Diferente dos demais, porque pregava de forma heterodoxa, revolucionária, falando com autoridade própria, com um saber profundo e jamais reverenciado ou obedecendo a qualquer das escolas rabínicas. Então, na verdade, nós vimos lá que na época de Jesus haviam duas grandes escolas, né? A escola de Shammai e a escola de Hillel, que eram os duas grandes grupos, né, que tinham, através desses dois grandes oradores, a sua base. Então, ou você pertencia a uma escola ou você pertencia a outra. Jesus não pertencia a nenhuma delas. Qual o nome? Shammai ou então de Hillel. Hillel. E aí, Jesus normalmente, ao pegar ali, porque como era a tradição, existe toda uma, vamos dizer, uma liturgia, né, na sinagoga, né? Tem primeiro uma pessoa que vem e que fala algumas coisas do Torá, né? Depois há todo um ritual que é seguido e ao final vem o grande ápice da reunião, é quando é essa pessoa convidada e previamente já é aberto qual a parte do Torá, dos profetas, que ele tem que comentar. Por quê? Porque aquela leitura, normalmente ela está em hebraico. E na região havia duas línguas. Havia o hebraico e o aramaico. O hebraico era a língua oficial, a língua religiosa, para assuntos importantes. Aí se falava hebraico. E no dia a dia, o povo falava o aramaico. Então era uma linguagem mais formal, o hebraico, e uma linguagem mais popular, o aramaico. O povão pouco entendia o hebraico, porque era uma linguagem difícil. Então o papel deste orador era ler aquilo que estava em hebraico e falar normalmente em aramaico, para que as pessoas entendessem aquilo que estava ali, que era complicado. Mas Jesus ia muito além disso, porque Jesus, pelo seu profundo conhecimento e pela sua autoridade de governador planetário, ele falava com um conhecimento que ia muito além de qualquer escola. E através do conhecimento do que ele viveu. Não viveu como humano, não viveu como Jesus, mas que ele viveu como governador planetário que estava desde os tempos iniciais já tomando conta da Terra. Era com este saber que ele falava, e como profundo médico das almas e conhecedor do ser humano. Por isso que Jesus encantava. E nós vamos ver um pouquinho hoje por que ele encantava e a quem ele encantava. Porque é óbvio que Jesus não encantava a todos. Jesus criou muito. Jesus nunca foi inimigo de ninguém. Mas Jesus teve muitos inimigos. Muitas pessoas que queriam ver o fim de Jesus, porque o que ele falava não interessava aos ouvidos deles. Não é? Por que Jesus encantava? Porque Jesus oferecia o reino de Deus. Oferecia o reino de Deus sobre o reino dos homens, além do reino dos homens. Reino este que era um reino de harmonia, de paz e de justiça. E qual era o tempo que Jesus vivia? Era uma época de harmonia? Não. Era uma época de paz? Não.
Era uma época de justiça? Então Jesus falava daquilo que todo mundo desejava: harmonia, paz e justiça. Ele exigia ação, porque ele era ação. Exigia fatos concretos, exigia resultados, não concepções teóricas, porque senão seria igual aos fariseus. Não queria filosofia, não era o cérebro. Jesus queria decisões e transformações íntimas e ações no plano coletivo, o que também era muito difícil, porque o povo hebreu, o judeu, até hoje ainda é um povo muito fechado em si. Para os judeus, tudo. Para os gentios, a fúria de Deus. No país onde a maioria do povo era escrava do salário do dia, ele pregava a libertação e a igualdade espiritual em relação aos poderosos, como irmãos que todos eram, filhos do mesmo Pai, assim devendo proceder uns com os outros, fraternalmente. Isso era absurdo. A gente precisa se colocar no contexto que Jesus vivia. Para os poderosos, para aqueles membros do Templo de Jerusalém, os sacerdotes, os doutores da lei, isso era o maior absurdo. Era o maior absurdo. Porque o fundamento da religião para eles era que eles eram o povo escolhido de Deus. Somente eles. E todos os outros povos eram inferiores. Meu Deus, como é que eu vou poder tratar fraternalmente quem não é judeu? Se o próprio Deus nos separou, nós somos os separados. Por que nós vamos juntar o que Deus separou? Vocês começam a perceber aonde que Jesus estava cutucando? Todos os miseráveis e desvalidos o seguiam e o amavam, e seu prestígio aumentava diariamente, baseado na esperança que, sendo ele o Messias nacional, traria a libertação de Israel do jugo estrangeiro e acabaria com a miséria, a doença e a escravidão. Então é muito importante a gente ainda entender: o povo seguia Jesus, o povão, os excluídos, os miseráveis seguiam. Eles amavam Jesus? Amavam profundamente. Gente, eram multidões, eram muitas pessoas que vinham de longe para ouvir Jesus. Muitos. Agora eu pergunto: eles compreendiam o que Jesus falava? Nós ia tirar pedra do mesmo jeito. Agora não é mais pedra. Agora nós temos outros recursos mais eficientes do que jogar pedra. Porque mesmo para os dias de hoje, a proposta de Jesus, ela é profundamente revolucionária. Mesmo para os dias de hoje. Ainda provoca, ainda causa incômodo para muitas pessoas, porque ele era provocador, no bom sentido. Por isso que ele disse: não pensem que eu vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Porque era uma revolução, mas uma revolução amorosa, uma revolução interna. Não era uma revolução de um contra o outro, era a revolução do homem velho contra o homem novo. Vocês entendem? Desculpa. E perante a nossa consciência no mundo espiritual, como que se fala é o mesmo e a gente segue pela evolução, a nossa consciência no mundo espiritual ela é mais ampla do que aqui? Sim. Ali, porque quando nós voltamos ao plano espiritual, nós adquirimos a nossa integridade como espírito.
E aí a gente começa a entender certas coisas que hoje a carne nos impede de ver sobre nós mesmos. Não é dos outros, não, é sobre nós mesmos. Então nós começamos a compreender mais a nós mesmos e a nossa história como espíritos que já voltaram várias vezes. E aí o ensinamento de Jesus, ele fica muito mais amplo, muito maior. E também muito mais... Já viram, né? Então, gente, mesmo aqueles que amavam a Jesus, eles estavam muito presos à imagem de um Jesus libertador nacional. Eles estavam crentes num Jesus que ia expulsar o romano, o invasor miserável, que só pela força, porque eram inferiores aos judeus, só pela força é que eles conseguiam dominar. Então essa era a figura que o povo em geral tinha de Jesus, que era um guerreiro libertador que ia massacrar os nossos inimigos e fazer que finalmente o povo de Israel assuma a sua condição de um povo escolhido por Deus para governar a terra. Essa é a concepção. Esse é o Jesus que eles viam, que eles esperavam. Os próprios apóstolos demoraram muito a entender a mensagem de Jesus. Precisou alguns acontecimentos de impacto muito grande para que eles, como diziam antigamente, caía a ficha deles. Né? E era uma ficha bem grande para cair, viu, gente? Marcos, Foi. então eles queriam apenas pensar que Jesus ia resolver a situação política? Isso? Sim. Sim. Eles não estavam pensando no que ele falava sobre amor, o que ele entendia? Absurdo. Por isso que ele é. Nós vamos ver. Por isso que ele era. O povo o amava, porque é óbvio, né, gente? Imagina a pessoa que não tem o que comer, a pessoa miserável, a pessoa que não tem direito a nada, a pessoa que não tem a menor chance. Chega um cara prometendo um reino, e não falando claramente que reino é este, mas um reino de paz, de harmonia, de liberdade. Quem não quer? Todo mundo. Só que Jesus falava que tinha um esforço a ser feito para conquistar esse reino. Aí quando se falava do esforço, quando se falava de outras coisas, o que o povo fazia? Eu não estou vendo, não estou ouvindo e não estou falando, pronto. E só pegava aquilo que lhes interessava, a parte que era útil a eles. Queriam um super-herói com uma espada que declarasse guerra, e finalmente levasse o povo à condição de que eles, por direito divino, eles tinham. Era essa a concepção. Entender o contexto que esse povo vivia também. Eles viviam séculos sob escravidão. E há séculos com a promessa desse Messias libertador. Então não podia passar outra coisa na cabeça desse povo de um construir esses guerreiros. Não era culpa deles. Era a cultura da época. É a cultura da época que veio através de interpretações equivocadas dos escritos do Velho Testamento, de Isaías, de Neemias e de todos os outros grandes profetas que anunciavam o advento do Messias. E tudo era interpretado de uma forma que levava à conclusão clara de que esse Messias era um guerreiro poderoso que ia vir destruir todos os inimigos do povo de Israel. Então eles não tinham culpa. Na realidade, eles esperam isso até hoje. Com certeza. E aí começa, né, gente? A doutrina pregada por Jesus enraivecia o clero judaico, porque ensinavam uma religião sem sacerdote. Então eles estavam fora, né? E sem ritos exteriores. Aí já não iam vender os animais lá puros, porque é aquele comércio, né? Que não aceitava nenhum intermediário entre a criatura e o Criador. O business deles ia falar assim. Vocês acham que eles iam apoiar esse cara? É maluco. Imagina. Amar ao inimigo? Imagina. Que todos somos filhos de Deus? Blasfêmia. Absurdo. E era assim. Para os sacerdotes, somente os filhos de Abraão mereciam as graças do céu.
Enquanto Jesus dizia que todos os homens são filhos de Abraão e que Deus cria seus filhos até das próprias pedras. Está lá, está no Evangelho. Absurdo. Esse cara é doido. Não escuta ele não. Mas Jesus, pela forma como ele colocava, pela forma como ele era, pelo que ele fazia, ele era amado. E cada vez mais, aonde ele estava, juntava-se multidões e multidões. Era tanto que quando ele se deslocava de um lugar para o outro, a multidão se deslocava e iam acompanhando de cidade a cidade. As cidades adoravam, né, gente? Porque geravam comércio, comida, era uma maravilha. Mas Jesus seguia o seu caminho independente disso tudo, porque ele tinha uma missão e ele era fiel a essa missão, a esse compromisso com Deus. O discurso de Jesus não era vazio, de maneira nenhuma. Eu estou preparando uma palestra em que a gente vai estar falando um pouco sobre essa didática e essa forma de Jesus. E vocês vão ver como ele era coerente, como ele era interessante. Na semana passada, a Lívia aqui deu umas dicas, né? E ela até falou uma parte que é bastante interessante. Lembra quando ela falou dos samaritanos? Por que Jesus fez questão de pôr um samaritano como o bonzinho na parábola do bom samaritano, para dar uma lição também a João. Você se lembra que ela falou? Porque João tinha falado: mata esses samaritanos todos, esses sem vergonha. Nem guarida para nós, é o mínimo que um povo tem que fazer, é acolher os viajantes. Nem isso eles fizeram conosco. Jesus usa o teu poder e acaba com eles. Como é que Jesus ensina a eles a ser tolerante? Com outra parábola do bom samaritano. Está vendo, João? Aqueles que você queria matar, olha eles aí. Ó. É o samaritano que está fazendo bem. Não julgue a aparência, não condene a ninguém. Era assim que Jesus. Por isso que não era vazio. Mas o que mais do que isso, Jesus, além dele falar tudo isso, Jesus falava de amar o próximo. Não falava? Pois Jesus arriscou a própria vida por este amor. E não foi uma vez só. Várias vezes, defendendo aos miseráveis, frente ao sinédrio, frente aos doutores da lei. Jesus arriscava a própria vida. Por isso, quando Jesus falava de amar, por isso que não era vazio, Jesus falava de amar ao próximo, mas ele era o primeiro e é o que mais amava. E a todo momento ele mostrava isso. Jesus falava na caridade. Jesus, com aquela multidão atrás dele, quando ele via um cego, ele parava e tratava aquele cego como um rei. Um leproso que era desprezado por todos, Jesus beijava suas mãos. A todos Jesus dava atenção especial, independente de quem fosse, de quem está. Isso é viver o que fala. É viver o que fala o tempo todo. Jesus foi um exemplo vivo daquilo que ensinou. Ninguém amou mais na terra quanto Jesus. No nível de amor que nós ainda estamos muito longe de compreender. Muito longe. Que exemplo. Mas sabe por quê? Nós vamos falar lá para frente. Você sabe por que ele lavou o pé dos apóstolos? Eu vou já dar uma avançada para você. Você sabe o que os apóstolos estavam fazendo um pouquinho antes? Porque eu vou escrever a cena para você. Ia ter um jantar. É o jantar mais importante do ano para o judeu. E era o último jantar de Jesus com os seus apóstolos. E ele queria jantar com eles. Tanto que ele antecipou
porque o jantar era para ser no sábado, e ele antecipou para a quinta, porque ele sabia que ia morrer na sexta, né? E ele estava lá embaixo, era 2 andares, na casa da família Marcos, não na minha família, né? Do João Marcos, que virou depois o Marcos dos apóstolos do Evangelho, São Marcos. Ele estava na casa dos Marcos, e onde eles iam ter o jantar era no andar de cima, e os apóstolos já estavam todos lá, na sala, e Jesus estava lá embaixo, conversando com o pai de João Marcos. E aí os apóstolos, quando eles entraram, eles viram um salão grande e a mesa, e uma cadeira no centro, que era a cadeira mais alta, que era a cadeira de Jesus. Sabe o que os apóstolos começaram a fazer? Brigar. Quem ia sentar onde? Porque todo mundo queria sentar do ladinho de Jesus, né? Até eu, se estivesse lá também, ia quebrar o pau para sentar. Então eles começaram a brigar para ver quem era o maior deles, quem é que merecia sentar ao lado de Jesus. E estava na maior, mas estava quase indo para os finalmente. Gente, estavam quase partindo para agressão física. E aí Jesus entrou. Aí vocês imaginam, Jesus entrou, todo mundo disfarçou. Calma não, porque estava todo mundo vermelho. Jesus bateu os olhos e já sacou tudo. Já percebeu o que estava rolando ali. Ele não falou nada. Não abriu a boca. Ele foi, sentou, esperou que todos os apóstolos sentassem, se acalmassem, ficassem ali tranquilos. Quando todos estavam tranquilos, ele, sem abrir a boca, levantou-se. É um costume, antes das refeições, que um servo lave os pés e as mãos de todos os convidados para aquela ceia. É uma tradição. Aí o servo já é designado, ele vai e faz tudo isso. Como a reunião lá era só dos íntimos, não havia servo. Então nenhum discípulo se propôs a lavar o seu próprio pé, porque não tinha quem. Ninguém se propôs, porque era indigno. Só o servo fazia isso. Jesus, caladinho, foi lá, arregaçou, colocou uma toalha aqui, pegou a bandeja e começou a lavar o pé dos seus discípulos. Para dar o exemplo, falou assim: ó, vocês estavam brigando para ver quem era o melhor? Pois eu, que sou o mestre, me faço de servo. Porque quem quiser ser o maior no reino do meu Pai é o que tem que servir a todos. Olha que psicologia. Olha que tapa na cara. João não queria. Não, eu que vou lavar o teu pé. Jesus disse: senta aí, João, cala a boca, porque eu vou lavar o teu pé, que você era onde estava mais brigando. Ele não fala, né? Mas João captou. João percebeu. Pedro era complicado, né? O Pedro, quando viu aquilo, ele sabia que por direito, né? Ele achava, né? E ele lembrou-se que Jesus havia dito o seguinte: quando fores convidados para um banquete, procure não sentar nos primeiros lugares, mas sente nos últimos. Porque aí o dono da festa, ao perceber você, um convidado tão especial, nos últimos lugares, vai te falar: não, vem aqui, sente-se aqui, porque aqui é o teu lugar. Aí Pedro fez o quê? Já tinham sentado um de cada lado, porque sentou de um lado Judas e de outro lado João. E Pedro falou: não, ali era meu lugar, então eu vou fazer o quê? Eu vou sentar lá no último lugar, porque Jesus vai lembrar da parábola, vai ver que eu sou o mais importante de todos, e vai me tirar de lá e vai calar a boca desses todos aqui, que eu vou ficar do ladinho. Aí Jesus, estava na mente dele. Jesus falou: Pedro, você é o primeiro que eu vou lavar o pé. Não, mestre, eu não posso aceitar isso. Senta aí que eu vou lavar assim, cala a boca. Jesus não fala assim, isso é minha parte. Era assim que Jesus ensinava. Era assim. E eu garanto para vocês, esses ensinamentos nunca mais saíram daqui e daqui. Nunca mais. Por isso que ele era Jesus. Marcos, o Pedro ficou lá sentado no
último lugar. Ficou. Jesus não mudou o lugar de ninguém. Isso aí é briga de vocês que são vocês que são achados que entendem. Da última vez que você falou isso, a Juliana falou, né? A moça Em sua primeira visita à sinagoga de Cafarnaum, sua atitude impressionou fortemente a assistência, como aliás sucedia em toda parte onde chegava pela primeira vez. Era prática que o visitante, convidado a fazer a leitura ou pregação do dia, se excusasse. Não, imagina, não faça, não, imagina, eu não sou digno, não faça. Aí depois de uma terceira ou quarta, era prática. Depois de insistir, então tá bem, então eu vou lá, se é para alegria. É assim que vai. Jesus não. Né? Já de cara, desprezou toda a formalidade, pegou logo lá o negócio e foi lá para frente. Né? Logo que convidado, dirigiu-se para a tribuna e formulou a prece nos seguintes termos: Bendito seja, Senhor, dono do universo, Criador da luz e das trevas, da paz e do amor. E a situação tornou-se verdadeiramente dramática quando um dos presentes, tomado pelo Espírito, apontando para ele, gritou: Eu sei quem tu és, Rabi de Nazaré, és o Santo de Deus. E o espanto culminou quando Jesus, sereno e seguro de si mesmo, ordenou ao Espírito que se afastasse do homem. E foi imediatamente obedecido. Isso causou um tumulto, gente. Foi uma correria na sinagoga. E isso causava impactos e mais impactos. E mais aumentava a fama e o amor do povo por Jesus. A sua pregação funcionava como uma leitura e exterioridade, transformação interior sem dogma. Sua doutrina leva-nos a buscar uma autoiluminação através do conhecimento e vivência das leis divinas que estão no Evangelho. Por isso que nós falamos, né? A Lívia falou aqui, Jesus, toda a parábola de Jesus, ele sempre falava no passado. Ele nunca falava do presente nem do futuro. Ele narrava, houve uma vez, teve, sempre no passado. Para quê? Para que você comparasse aquele passado com o seu presente atual. Para que você se comparasse com aquela situação, interiorizada. Parar para pensar sobre o seu comportamento frente àquele exemplo que Jesus deu. E a partir daí, começasse a praticar aquilo que você tinha que melhorar. Mas chega de falar de pregação, vamos falar de curso. Vamos falar de milagre. E eu pergunto para vocês, o que é milagre? Eu gosto de usar essa talvez não dá para enxergar. Dá para enxergar? Vocês já ouviram essa história? Paga uma só ali, por favor. Lembrou? Isso aqui é o seguinte, era uma cirurgia que estava ocorrendo, e era uma cirurgia intrauterina. Era um bebê que tinha um problema sério e que, se não fosse feita a cirurgia imediata, antes dele nascer, ele não teria chance de sobreviver ao nascimento. Então os médicos fizeram ali a barriga da mãe, fizeram pelo umbigo da mãe, fizeram ali e colocaram os equipamentos lá para fazer a cirurgia no feto, na criança. E durante a cirurgia, enquanto o médico trabalhava, a criança, dentro do útero da mãe, colocou a mãozinha para fora e segurou o dedo do médico, como dizendo a ele: vai que eu confio em ti, doutor. Aqui, ó. Aqui, ó. O dedo do médico, a mãozinha para ele aqui, ó. Não, é a mãozinha do neném. Então. O que é isso? É milagre, gente? É milagre? Ou é tecnologia? Vocês compreendem? Então, o milagre, a questão do que é milagre, é uma questão muito subjetiva.
Na verdade, o que significa a palavra milagre? O que nos remete à palavra milagre? Que a ciência e tecnologia não podem resolver e se apela a milagre. Então quer dizer que o milagre é sobrenatural. Porque a ciência e a filosofia não conseguem dominar. Tudo que é natural, tudo que é da natureza, a ciência ou a filosofia domina. Tudo aquilo que é sobre, que é além do natural, é milagre. Esse é o contexto do milagre. O milagre é tudo aquilo que nós não temos explicações para dar. Tudo aquilo que a nossa ciência atual não tem explicação para dar, a gente remete para o milagre. Por quê? Não tem explicação. Não. É um milagre. Então isso aqui é um milagre? Hoje não. Porque nós sabemos da laparoscopia. Já ouviram falar de laparoscopia? Laparoscopia. Isso, laparoscopia é uma técnica de cirurgia não invasiva. É uma cirurgia sem cortes. Eu fiz uma laparoscopia. Eu fiz uma operação de hérnia em que é laparoscopia. Ele faz 3 buraquinhos, um no umbigo, 2 aqui do lado, enfia uma câmera pelo umbigo, enfia por aqui uma coisa, por aqui outra, e ele te faz a cirurgia sem te abrir. Faz a cirurgia por dentro. Eu fiz essa cirurgia. E a filmar, se vocês quiserem ver, eu mostro para vocês. O médico filmou o tempinho, uma maravilha. Existem milhares de outras cirurgias hoje que já são laparoscopia. Então aqui foi uma laparoscopia. Não, laparoscopia. Cirurgia não invasiva. Então aqui é uma cirurgia de laparoscopia que foi lá com uma câmera de vídeo, ele foi lá e viu e fez a cirurgia lá dentro sem precisar o feto sair. Há 20 anos atrás isso seria milagre. Porque nós não tínhamos essa tecnologia, nós não tínhamos condições de fazer. Imagine, a criança é impossível. Você entende? Então o milagre é muito relativo. Quanto mais a ciência avança, maior conhecimento nós temos das coisas da natureza e menos milagre nós temos. A cirurgia significa que você falou sem abrir? Não invasiva. Não invasiva. Sem invasão. Não há cortes. Não invasiva. Não há cortes. Então, gente, eu pergunto para você, Jesus fazia milagres? Nós precisamos entender o que é milagre. Então vamos entender bem o que Jesus fazia. Hoje existem coisas em que a ciência não domina ainda. Hoje a ciência não consegue dominar ainda a lei da gravidade. Ela consegue atenuar a lei da gravidade. Mas sem equipamentos, só com a força do nosso pensamento, nós não conseguimos reverter a lei da gravidade. O que é a lei da gravidade? A lei da gravidade diz que se eu tropeçar, eu vou cair. Eu vou cair. Não é isso? Que se eu inventar de ir aqui a poucos metros adiante ali, onde tem uma praia maravilhosa, e que se eu resolver ir caminhando em direção ao mar, se eu não for um bom nadador, que eu não sou, eu vou morrer afogado. Essa é a lei da gravidade, a qual nós não dominamos. Mas tinha um cara que sabia dominar isso. Ele sabia como, através do seu poder mental, fazer com que o seu corpo não tivesse peso e que ele pudesse caminhar sobre as águas. É milagre. É ciência. É conhecimento de leis que nós não conhecemos e que aos nossos olhos é milagre. Porque se eu for tentar fazer igual, vocês já assistiram o filme, como é que chama? Aquele filme, não, aquele filme do Dan Brown, do Dan Brown, que é os filhos de Jesus, como é que chama? Você sabe?
do Grau lá. Do Dom Brown, que tinha lá o Santos Graal, que aí... É o Anjo Demônio? Não é o Anjo Demônios, é o que ele escreveu depois. O Código da Vinci. Vocês assistiram o Código da Vinci? O Código da Vinci tem uma cena no final que ela é linda. Ela é assim, muito espirituosa e muito interessante. Porque não sei se vocês sabem, no final do filme, a mocinha do filme era descendente direta de Jesus, né? E aí no finalzinho, quando ela já aceita isso, ela está num local muito bonito, com lá o bonzinho, né? E aí tem um lago, tem um negócio de água. E ela vai e põe o pé assim, como se ela fosse caminhar sobre a água. E ela só põe o pé e tira. E ela fala, é melhor não arriscar. Porque só ele tinha. Não adianta nem filho consegue dominar isso. Então, gente, na Gênesis, Allan Kardec nos coloca lá no capítulo 15. A superioridade de Jesus sobre os homens não era relativa às qualidades particulares de seu corpo, mas às de seu espírito, que dominava a matéria de maneira absoluta, e ao seu perispírito, alimentado pela parte a mais que essenciada dos fluidos terrestres. Então, gente, o que tratasse do corpo de Jesus era exatamente igual ao nosso. Era tão igual que, para não sofrer as mesmas consequências e não ficar aqui, o corpo dele sumiu. Eles deram um jeito de desaparecer. Porque, mesmo tendo sumido, e está lá na Bíblia que sumiu, até hoje tem gente que fica procurando o esqueleto dele. Imagina se não tivesse na Bíblia que o esqueleto dele foi enterrado. Aí já tinham achado pelo menos uns 20. Né? Uns 20 esqueletos de Jesus, no mínimo. Então, gente, o corpo de Jesus era exatamente igual ao nosso. Porém, o seu espírito, não. O seu perispírito, não. O perispírito de Jesus é extremamente sutil, muito mais quintessenciado do que o nosso. Consequentemente, ele tinha capacidade de manipular coisas da natureza que nós não temos. Porém, tudo que ele fez, um dia, e não sou eu que estou dizendo isso, é ele mesmo que diz, um dia todos nós faremos igual ou até mais do que ele fez. Por quê? Porque não é milagre. Mas e a transformação da água em vinho e a multiplicação dos pães, isso não é milagre? Não, de jeito nenhum. É manipulação química. Hoje em dia você pega a água, você põe produtos químicos na água. Vamos supor, hoje em dia, eu vou lá em casa, né, aqui lá no Brasil, aqui eu sou mais sofisticado, né? Mas quando eu era mais novinho lá no Brasil, a gente pegava a água, uma jarra grande, a gente pegava um pozinho mágico que tinha várias cores, e eu transformava a água e ficava da cor do vinho, ficava amarelo, ficava verde, e com gosto. Que suco! Milagre! Gente, é muito fácil. É muito fácil. O pão é feito do quê? Fermento. Que farinha, que fermento. O pão é feito de átomo. O pão é feito de átomo. E o átomo é feito de quê? De fluido vital. Se você tem um perispírito tão quintessenciado, você, através do seu pensamento, você ordena: fluido vital, por favor, transforme-se aqui em carbono, transforme-se aqui em sei lá o que, fermento, e aquilo ali, o pão vai nascer ali do nada. Do nada? Não, do fluido vital que você está manipulando com o teu pensamento. Então, seu milagre, a gente não tem condições ainda. Aí, como falta nome, a gente dá o nome do quê? De milagre. Oi? Foi o primeiro que quis explicar o que Jesus fez, e quando não conseguiu, é milagre. O que é milagre? É isso que Jesus fez. Porque já aconteceu isso com Moisés, quando ele abriu a água. Que também não foi milagre.
Ele sabia lá que a maré baixa estava baixinha, ele passou com todo mundo e sabia que a maré alta ia subir e ia matar todo mundo que vinha atrás. É milagre, é conhecimento. Mas hoje em dia a ciência não consegue. Ainda? Olha, guardar tudo enquanto a maneira, mas a ciência não consegue fabricar o externo. Por quê? Mas porque isso são os segredos de Deus. A fórmula só ele tem. Cara, por cá, a Maria, ela não recebeu esse sistema para entender como foi? Não. Então aí, claro. Veja bem, é muito claro. Se o senhor for olhar a Bíblia com profundidade e sem as coisas que a igreja quis colocar na nossa mente que não está na Bíblia, o senhor vai ver que em momento algum Jesus queria ser diferente. Em momento algum, Jesus mesmo se chamava Filho do Homem. Jesus, ao tempo todo, Jesus queria que nós tivéssemos certeza absoluta de que ele nasceu exatamente como qualquer um de nós. Tiveram que inventar esse monte de histórias porque Jesus tinha que virar Deus. O tempo todo Jesus diz: eu e meu Pai. Jesus nunca se colocou como ele e Deus sendo a mesma coisa. Sempre ele diz: maior é aquele que me enviou. Ele sempre deixou muito claro. Mas a igreja, por questões internas, ela tinha que fazer Jesus virar Deus. E aí virou Pai, Filho e Espírito Santo, é a mesma coisa. Santíssima Trindade. Não está em lugar nenhum, isso é invenção. Isso, se você pegar os evangelhos lá no início, não existe. Então a igreja tinha que mudar algumas coisas para que o cristianismo fosse aceito como religião, porque senão ela ia ficar só restrita àquele povo. A gente teve uma resposta para o filho da porta dele, quando ele perguntou: mostra no meu Pai, o que ele respondeu? Mas é impossível, nem Jesus, ele diz: nem eu vejo o rosto do meu Pai. Porque nenhum espírito, por mais evoluído que seja, ele vai ter condições de ver o rosto de Deus. Porque, para quê? Não é necessário. Nós temos que crer e temos que trabalhar juntos com Deus. O senhor entende? Mas não é. Porque Deus não é físico, não é como nós. Porque Deus não pode estar sujeito às coisas da matéria. A luz quando é demais cega. A luz quando é demais cega. Não tem como assim. Hoje o estudo da célula tronco está mostrando muito, né? A força que o que uma célula tronco pode fazer. Não, a ciência, devagarzinho, a ciência vai caminhar junto com a religião. E conforme vai evoluindo isso tudo, esses conceitos que o catolicismo foi colocando, porque, mais uma vez eu digo, é só ler a história do catolicismo que vocês vão ver que todas essas questões, elas foram colocadas depois. Chama-se concílios. É só pegar lá, vai lá no Vaticano, lá na sede, lá junto com o Papa, e vai lá na biblioteca do Vaticano e leiam os concílios. Está lá, não sou eu, nem sou contra o catolicismo, pelo contrário, né? É extremamente útil, é uma religião maravilhosa. Porém, houve equívocos, como na doutrina espírita também não está infalível, nenhuma é infalível. Mas se você for lá na biblioteca do Vaticano e pegar lá os concílios que estão lá, estão disponíveis pela internet, vocês vão ver que houve reuniões de bispos, houve várias durante a história do catolicismo, a partir do século V, e que essas reuniões de bispos é que começaram a discutir esses assuntos e mandaram que fosse colocado na Bíblia. Porque na Bíblia, antes daquele concílio, não tinha aquele conceito. Então aquilo não foi escrito pelos evangelistas, não foi escrito por quem estava junto com Jesus. Foi colocado depois, através dos concílios, e houveram 7 concílios ou mais, eu não me lembro o número total, que modificaram o que estava na Bíblia. E aí depois, quando se criou os concílios, se criou uma outra coisa que chama-se dogma. Por quê? Porque ninguém aceitava
As igrejas que não estavam participando dos concílios não aceitavam, falavam, não, isso é absurdo, isso não está não estava na Bíblia antes, por que vocês estão querendo pôr? Porque é dogma. Sabe o que é dogma? Não se discute. Isto veio de Deus e vocês têm que aceitar e ponto final. E quem não aceitar vai para o inferno. E aí se criou os dogmas, e aí se vocês forem olhar quais são os dogmas, são justamente aquelas coisas que não estavam no Evangelho originalmente, que é a virgindade de Maria, é dogma, não estava no Evangelho, foi criado depois, né? A Trindade não estava na Bíblia, foi criado depois, tudo isso é dogma. Dogma quer dizer, foi criado por concílios e foi uma ordem dada por aqueles bispos que se reuniram para que aquilo de ali em diante fizesse parte da Bíblia e não fosse discutido e tinha que ser aceito por todos ou eles iam para o inferno. Então a ciência caminha de acordo, a nossa inteligência vai para o chão. Não só a ciência, não é a ciência, né? A nossa compreensão da natureza e do mundo físico e do mundo espiritual, ela vai avançando conforme a nossa capacidade. Por isso que o Espiritismo demorou para surgir, por quê? Porque primeiro foi preciso que a ciência descobrisse uma série de coisas, como a energia, para que a gente entendesse o fluido, não é? Para que a gente entendesse certos conceitos. Então cada coisa vem no seu tempo. Assim como tem a cultura grega, que eles não sabiam codificar, eles têm o Deus do Sol, o Deus da chuva, o Deus do mar, os mitos também, que vem os mitos do Natal, porque eles não tinham conhecimento. E foi por essa mesma cultura que foi obrigado a que Jesus virasse Deus. Por quê? Porque a quem eles queriam converter para o cristianismo? Os romanos e os gregos, principalmente, que eram os povos da época. E como é que você iria falar para eles assim, olha, agora vocês vão ter uma religião que foi divulgada por um carpinteiro lá numa cidadezinha lá de Israel, chamada Nazaré, e que ele diz que tem um Deus único, e que ele diz isso, ele diz aquilo. Alguém ia aceitar essa religião? Quem é esse carpinteiro? Que não tem? Não. E como eles estavam acostumados que Zeus descia a terra, né, casava com humanos, tinha filhos com humanos, andava entre a gente e tudo mais, e todos os deuses vinham naturalmente, conviviam com os homens, o que eles tiveram que fazer? Olha, esse carpinteiro de Nazaré, na verdade ele não era carpinteiro de Nazaré, foi o próprio Deus que desceu à terra para conviver conosco e para nos ensinar. Então ele é Deus. Aí fica mais fácil aceitar? Esse é o conselho. Esse é o conselho, o primeiro concílio, o concílio de Nicéia, que criou isso e falou, então, a partir de agora, ele não é mais humano, ele é Deus. Como Zeus, como os outros. Ele veio até a Terra e caminhou com a gente. Mas foi perfeitamente aceito? Foi empurrado, era dogma. Ou você aceita ou você vai para o inferno. O que você faz? Mesmo que você não acredite, você vai, eu aceito. Todas as religiões, todas, acompanham a Bíblia como é. O Império Romano, aí nós vamos fugir muito do tema, depois nós vamos ter tempo de discutir isso. Todas as religiões acompanham a Bíblia grudada pelo tempo. Exato. Por quê? Porque essa Bíblia foi escrita por Gregório, que é a Vulgata Latina, que ela, aí, quando se publicou a Vulgata Latina, né, que foi a Bíblia que depois que Roma assumiu o cristianismo como religião oficial, mandaram que pegasse todos aqueles escritos e que se fizesse um só, que foi a Vulgata Latina. E todas as outras eram obras do demônio. Só a nossa é que vale. E aí todo mundo tem que aceitar o que está lá. Com as alterações que Roma impôs. Porque Roma dominava o mundo. E Roma impôs. De agora em diante, todo mundo é obrigado a ser cristão. E quem não for, a gente mata. Queima. Mas não está aqui não. E aí todo mundo virou cristão. E mesmo que você tinha a tua religião, não, eu sou cristão. Foi na força. Agora, o nível espiritual das pessoas, do povo daquela época,
Foi fácil aceitar isso de Deus, porque como ele está de lá. Minha filha, hoje em dia a gente aceita um monte de Jesus aí, ó. Tem uns caras aí que se vendem como Jesus até hoje, que está cheio de seguidores, fala cada besteira e está cheio de seguidores. Então, nas curas que operava, agia como médium, pode-se considerá-lo como um poderoso médium curador, Jesus? E aí, no próprio Gênesis diz, não, pois o médium é um intermediário, um instrumento do qual se servem os espíritos desencarnados. Ora, o Cristo não tinha necessidade de assistência. Ele que assistia e auxiliava os demais, agia, pois, por si mesmo, em vista de seu poder pessoal. Sua alma não devia estar ligada ao corpo senão por laços estritamente indispensáveis, constantemente separada. Ela devia lhe dar uma vista dupla, não só permanente, como também de uma penetração excepcional e, por outro modo, muito superior àquela que se encontra nos homens comuns. O mesmo devia acontecer com todos os fenômenos que dependem dos fluidos perispirituais ou psíquicos. A qualidade de tais fluidos lhe dava um imenso poder magnético, secundado pelo desejo incessante de fazer o bem. É que eu falei para vocês, pelo pensamento ele podia chamar o fluido espiritual e fazer com que ele se transformasse em pão, como que a água se transformasse em vinho, porque ele sabe manipular o fluido é a base de tudo. Tanto ele sabe manipular que ele, pelo pensamento, ele fez o quê? Antes de vir aqui com a gente? Fez a terra, gente. Ele foi o governador planetário, ele que ajudou a fazer isso tudo, captando o pensamento de Deus. Imagina para o cara que fez a terra fazer uma água virar vinho ou fazer um pão. Brincadeira, né? Então vamos estudar só alguns poucos milagres que Jesus fez para a gente entender o que está por trás, né? E nós vamos usar a própria descrição da Bíblia, para a gente não transformar nada, né? Então, ó, aquela senhora que era hemorroida, né? Que ela sofria hemorragia, né? Perda de sangue, né? Então tá lá. Então uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia, a qual muito havia sofrido na mão de muitos médicos, e que, tendo consumido todos os seus bens, não havia recebido nenhum alívio, mas sempre se encontrava pior, tocou suas vestes, pois elas diziam: se eu puder ao menos tocar suas vestes, serei curado. No mesmo momento, a fonte do sangue que ela perdia se secou, e ela sentiu em seu corpo que estava curada daquela moléstia. E logo, Jesus, conhecendo a virtude que havia saído dele, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou minhas vestes? Está lá em Marcos 5, 25 a 34. Então eu grifei aqui para vocês, ó. Conhecendo a virtude que havia saído dele. Né, ó? Conhecendo a virtude que havia saído dele, o movimento fluídico que se operou de Jesus para a mulher. Quando a mulher tocou, mesmo sem o conhecimento dele, a irradiação fluídica dele era tão grande que ela absorveu uma carga do fluido perispírito dele tão grande que operou a melhora para essa mulher. Por isso que ele disse: senti que saiu uma virtude de mim, uma doação fluídica. O fluido atinge a desordem orgânica para reparar. Pode ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador ou atraído pelo desejo ardente, a confiança, numa palavra, a fé do doente. Por isso que Jesus sempre dizia: tua fé te salvou. Porque a fé da pessoa é que puxava o fluido dele. A fé da mulher, que só de tocar na veste dele já faria ela ficar curada, é que fez com que essa doação fluídica, mesmo sem ele ter consciência, saísse dele e alterasse o perispírito dela, corrigindo o problema no corpo físico. E isso ocorre com muita frequência, né? As pessoas não entendem. Que são os curadores, os doadores de fluidos, os magnetizadores, é o mesmo processo. E mesmo da pessoa para a pessoa, quando ela... Tanto do bom quanto do ruim. Marcos, ali pode ser dirigido sobre o mal pela vontade do curador, porque também existem curas de animais, esses animais pela vontade do curador ou pela fé da pessoa. Então tem duas formas. Aí a gente tem que fazer em consideração também o merecimento da pessoa.
Sua fé, a sua transformação. Mas isso nós vamos comentar. O cego de Betsaída. Então está lá em Marcos 3, de 22 a 26. Tendo chegado a Betsaída, foi-lhe trazido um cego que lhe pediu que o tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Jesus não gostava de promover curas frente à multidão. Colocou-lhe saliva sobre os olhos. E havendo-lhe imposto as mãos, perguntou se via alguma coisa. O homem, olhando, lhe disse: vejo andarem homens que me parecem árvores. Jesus ainda lhe colocou as mãos sobre os olhos e começou a ser melhor. E enfim ficou curado de tal forma que via distintamente todas as coisas. Aqui vocês percebem, se fosse milagre, já ocorreria de primeira. Foi aos poucos. Jesus fez a imposição, fez a doação de fluidos, e aí, já foi suficiente? Olha, estou vendo, mas está ruim. Espera aí, vamos de novo. E deu uma nova carga fluídica para que se restaurasse a visão dele. Não. A cura foi através do efeito magnético. Ela não foi instantânea, porém gradual e como resultado de uma ação reiterada, repetida. A doação foi gradual do fluido, quer dizer. Se fosse milagre, era de uma vez. O paralítico. Jesus, em Mateus 9, de 1 a 9. Jesus, havendo tomado um barco, atravessou o lago e veio à sua cidade, Cafarnaum. E como lhe apresentasse um paralítico deitado no leito, Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico: meu filho, tende confiança. Vossos pecados vos serão perdoados. Aí é que vem o que a Lourdes estava dizendo, né? Vossos pecados vos serão perdoados. O que Jesus queria dizer com isso, né? Através da lei da pluralidade das existências, entendemos que os males e as aflições da vida são frequentemente expiações do passado, e que padecemos na vida presente as consequências das faltas que cometemos numa existência anterior. Então, por que ele era paralítico? Jesus vendo claramente, porque Jesus enxergava a nós como espírito, Jesus percebeu que no passado ele havia cometido algum equívoco que, através da lei de causa e efeito, fez com que ele viesse agora paralítico, para que ele aprendesse certas situações. Jesus, olhando para ele, percebeu que aquilo que aquela doença trazia para ele de reflexão, ele já havia absorvido. Ele já havia aprendido a lição e, consequentemente, aquela doença não era mais necessária para ele. Vossos pecados serão perdoados. Por quê? Não é perdoado. Vossos pecados, a doença já cumpriu a missão dela. Você já não precisa mais dela para se corrigir. Já está quitado. Então, levanta-te e caminha. E assim foi. A moléstia deste homem foi uma punição pelo mal que pudera ter cometido. E Jesus, pelo seu conhecimento da natureza humana, visualizou que a renovação interior do paralítico já havia ocorrido, sendo, portanto, que já não era necessária a moléstia. E aí, ele, movendo fluidos, foi lá e mudou o perispírito daquele paralítico, corrigindo no molde aquela paralisia e, consequentemente, imediatamente, reflete no corpo físico. E aquela paralisia que vinha com uma origem no perispírito desapareceu. Manipulação de fluidos e correção do perispírito. Os possessos. Ora, encontrava-se na sinagoga um homem possuído por um espírito impuro que gritava dizendo: que há entre vós e nós, Jesus de Nazaré? Viestes para nos perder? Sei quem vós sois o Santo de Deus. Mas Jesus, falando-lhe com um tom de ameaça, lhe dizia: cala-te e sai deste homem. Então o espírito impuro, agitando-se com violentas convulsões e soltando um grande grito, saiu dele. Também está em Marcos 1, de 21 a 27. Oi? Depois que saíram, foi-lhe trazido um homem mudo, possesso do demônio.
O demônio, tendo sido expulso, o mudo falou, e o povo, tomado de admiração, dizia: jamais se viu algo semelhante em Israel. Porém os fariseus diziam o contrário: é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa os demônios. Agora, isso aqui a gente já faz, né? Quem quiser é só vir às terças-feiras e ver, não expulsão de demônios, né? Mas ver a conversão daqueles que são obsessores. Oi? Não. Quem quiser, abra para você, quem quiser. Quem quiser saber, pergunta às pessoas que vêm na terça-feira, que eles vão contar para você que há sempre, né, processos semelhantes. Ou façam curso de médium, façam curso de médium, façam um treinamento, participem, que aí vocês serão convidados no futuro a participar do grupo mediúnico. Faça esse curso, o curso de médiums, e aí vocês vêm. Okay? Não é um clube separado, não, que é as portas fechadas. Todos têm o direito, desde que façam as suas partes, que é estudar e aprender para poder ser útil ao trabalho e não para vir aqui dar trabalho. Como é que vocês veem a mudança do espírito? Ele fala? E não só fala como você percebe, porque ele vem xingando, ele vem mordendo, ele vem esmurrando, ele vem blasfemando, e devagarzinho, né? E você vê na próxima vez, ele já está mais assim, até que depois de um tempo ele vem agradecer e pedir desculpa por tudo e falar que de agora em diante ele é um trabalhador dessa casa. E é assim que funciona. É normal, né, Marcos? Quando chegamos aqui. Ressurreições. Jesus fez ressurreições. O que é ressurreição? Trazer o morto à vida. Jesus fez ressurreições? No dia seguinte, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e seus discípulos o acompanhavam com uma grande multidão de povo. Quando estavam perto da porta da cidade, sucedeu que traziam um morto ao enterro. Tratava-se do filho único de sua mãe, que era viúva. E havia grande número de pessoas da cidade com ela. O Senhor, tendo-a visto, tocou-se de compaixão por ela e lhe disse: não chores mais. Depois, aproximando-se, tocou o esquife, e os que o conduziam pararam. Então Jesus disse: jovem, levanta-te, eu te ordeno. Ao mesmo tempo o morto se ergueu, sentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Está em Lucas 11-17. Jesus foi muito claro. Jesus disse: eu vim cumprir a lei, eu não vim destruir. A morte, ela é um processo natural, e é um processo que somente Deus, ninguém tem controle sobre ela. Somente Deus. Somente Deus pode criar vida. Somente Deus dá a vida. Ninguém dá a vida. E uma vez um corpo morto, não há a possibilidade de se dar vida nova. É impossível. Jesus não deu vida a ninguém. Jesus, por profundo conhecedor, por enxergar muito além de nós, percebeu aqueles fenômenos que hoje a medicina explica claramente, que se chama-se catalepsia ou letargia, que são duas doenças em que a sua respiração, o seu coração, o seu batimento cardíaco, ele é tão pequeno, o seu nível de respiração é tão pequeno e é tão espaçado um do outro, que mesmo médicos com equipamentos têm dificuldade em diagnosticar. É a letargia, a catalepsia, principalmente a catalepsia. Ok? Então, naquele tempo que não havia recursos, se enterrou muita gente que não estava morta. O senhor, nós somos mais ou menos, né, conterrâneos, né, nós somos mais ou menos da mesma época. Você deve ter lembrado da história daquele famoso artista, que ele era português, mas fez muito sucesso no Brasil, Sérgio Cardoso. Você lembra da história de Sérgio Cardoso? Você lembra do Sérgio Cardoso?
Sérgio Cardoso tinha catalepsia, e o médico dele sabia, e o médico dele estava de viagem no exterior, e ele teve uma crise cataléptica, e ele foi enterrado. E quando o médico dele voltou, depois de bastante dias que ele tinha sido enterrado, menos de um mês, o médico disse: cadê o Sérgio? Pô, o Sérgio morreu. E o médico disse: pelo amor de Deus, ele tem catalepsia, ele não estava morto. E foram até o cemitério e fizeram uma exumação, e ele estava virado e o caixão dele estava todo arranhado, porque ele estava vivo. Era um ator da Globo, e ele sofria de catalepsia. Isso traumatizou muito, porque assim que o médico chegou, ele falou: pelo amor de Deus, sou um médico, ninguém. Porque ele era português, a família dele não tinha. E enterraram o Sérgio Cardoso. Ele não era casado, não tinha família? Eu não lembro totalmente da história dos detalhes, mas que foram lá desenterrar ele, e ele estava virado no caixão, e o caixão estava todo arranhado por dentro. Ele tentou de todas as maneiras se livrar do caixão e morreu asfixiado. Seu ensinamento, nada fica estragado. Com certeza. Deus é justo, Deus é justo, e a gente tem que procurar ele. Então o que Jesus fazia? Jesus batia os olhos, ele via que o cordão fluídico ainda estava ligado ao corpo e consequentemente não estava morto. Então ele dizia: levanta-te, porque tu não está morto. E eles levantavam. Lázaro, a viúva de Naim, que está aqui, que é o filho da viúva de Naim, né? A filha de Jairo. Foram 3 casos relatados na Bíblia, todos eles de catalepsia, que hoje a ciência já domina e já sabe. Então Lázaro, Jesus disse a Timão, porque Jesus conhecia, falou: não, o caso dele não é de morte. Foi lá e falou: sai daí, porque você não está morto. Só que ele ficou vários dias enterrado. Porque a catalepsia, ele não está morto. Ele não foi enterrado, era a tumba, ele estava numa gruta. Então ele não foi tudo enrolado? Foi, mas ele, como eu disse, ele não respira. A respiração, ela é uma respiraçãozinha. Sim, mas a cada hora. Respirar aonde ele estava? Sim, era uma gruta. Havia entrada de ar, não se enterrava. Na época de Jesus, não se Ele teve enterrava. sorte, hein? Lázaro teve sorte. É claro que somente ele poderia fazer tal coisa, visto que em certos casos libertava o doente ou obsediado de seus compromissos kármicos, porque não era alçado de qualquer espírito, por elevado que seja, pelo luto de que nessas curas há interferência nas próprias leis divinas que regulam esses casos. Por isso sua fama crescia dia a dia, e a ele toda parte corria. Por isso sua fama crescia dia a dia, e ele toda parte corria gente à sua procura. E quando ele passava pelas ruas ou pelas estradas empoeiradas, o povo saía às portas, e as mulheres levantavam nos braços bem altos seus filhos pequenos, para que o olhar do Rabi sobre eles pousasse. E muitos atiravam-se ao chão de olhos postos nele, para que ao passar sua sombra os cobrisse. Porque eles diziam: a própria sombra do Cristo. Não era sombra, né, gente? É o seu próprio campo fluídico, a sua aura era tão imensa que ia muito além da sua sombra. E quem se recebesse, né, em contato com essa aura imensa, já tinha um reflexo muito grande. Porque imagine a pureza do campo vibratorial de Jesus. Imagine a qualidade de fluidos que emanavam dele. Era uma coisa fantástica. Marcos, hoje, Jesus não está conosco, nós não podemos receber essa mesmo, porque Ele está conosco. E por que não é como naquela época ele estava dizendo, porque ele agora está até mais forte nisso? Mas naquela, veja bem, hoje em dia nós já não somos crianças, nós já não necessitamos desses fenômenos tão elevados para acreditarmos nele. Na época de Jesus, era preciso, ele tinha que promover esses fenômenos milagrosos
para chamar a atenção, porque infelizmente o povo, como eu expliquei para vocês, o povo amava Jesus, mas ainda enxergava nele o guerreiro. E ele precisava passar uma mensagem muito mais profunda do que essa. E a maneira que, infelizmente, ele tinha para chamar a atenção era através desses fenômenos. Porque aí o povo vinha em busca da cura. E Jesus os beneficiava com as suas palavras, com o seu evangelho. Eles saíam curados do corpo, mas Jesus queria promover a cura da alma deles. E a cura da alma deles era através do seu evangelho. Por isso que Jesus utilizava aquilo. Agora hoje nós já somos maduros o suficientes para não precisarmos mais de espetáculos para acreditar. Nós acreditamos, e Jesus disse isso. Tomé, tu acreditou porque viste, porque tocastes nas minhas feridas. Mas bem-aventurados serão os do futuro, porque eles acreditarão sem ver, sem precisar ver os meus milagres. Mesmo duvidando dos meus milagres, eles vão acreditar na força da minha palavra e do meu exemplo, porque era isso que ele queria. Então, por que nós não temos mais hoje esses benefícios? Porque nós não precisamos. Porque nós hoje já temos dentro de nós mesmos capacidade de promover tudo aquilo que ele promoveu. Quem não tem aqui a condição de se autocurar? Todos nós temos. Basta ter força suficiente de querer. Tua fé te salvou, Jesus sempre dizia. E nós somos homens de pouca fé. Jesus disse, os evangelhos, os seus discípulos perguntaram a ele: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E tu com uma só palavra o expulsou. E ele disse: porque tu tens pouca fé. Porque se tivesse fé de verdade, você também teria expulsado. E hoje nós já temos essa fé suficiente para promover muitas coisas como Jesus fazia. Porém, nós temos que acreditar em nós mesmos. Nós temos que acreditar no seu evangelho. E fundamentalmente, como nós começamos a exposição hoje, o evangelho de Jesus tinha força porque ele vivia o seu evangelho. Viva vocês o evangelho de Jesus e vocês vão ter a mesma força que ele. Mas nós ainda somos fariseus. Nos dias de hoje também a gente não enxerga pequenas coisas se nós mesmos realizamos, né? Então a gente só pensa coisa muito grande. Grandes espetáculos. Você pensa as coisas pequenas que você realiza para você mesmo, quando você começa a perceber isso, você tem a força. Por isso que eu quis mostrar aquela imagem do milagre. Olha o que a ciência faz hoje. Que isso, para os povos antigos, é puro milagre. Toda a tecnologia que nós possuímos, e nós estamos aqui cercados de tecnologia, né? Os primeiros cristãos viviam nas tumbas. Já imaginou no calor, nas catacumbas? Que calor que devia ser. Que terrível que devia ser. Olha nós aqui, um baita calor lá fora, está 90 e tantos Fahrenheit, e aqui, tranquilo. Olha que milagre. Não é? Nós temos aqui uma projeção na tela. Olha que recurso fantástico. Nós temos telefones aqui que se conectam com o mundo a um toque de dedo. Isso é milagre. Há pessoas que não acreditam em milagre. E há pessoas que, em tudo que vem um milagre. O milagre da vida. O milagre de você acreditar que Jesus disse um dia: vós sois Deus. Vós farão tudo que eu faço e muito mais. O dia que nós acreditarmos nisso e que nós vivemos isso em verdade, em fé, em certeza absoluta, tudo que Jesus fez, nós vamos efetivamente fazer. Porque Deus é único. Mas é assim mesmo. Porque tudo aquilo que a gente não domina e a gente se limita e acha que não pode fazer, a gente joga para o sobrenatural, que é um milagre. Mas um dia todos nós vamos descobrir isso. E todos nós também vamos ter a alegria de fazer como Jesus, irmos até a direção de povos primitivos que ainda não dominam aquilo tudo, e vamos levar a mesma mensagem de esperança, a mesma mensagem de fé e a mesma mensagem de amor que Jesus
E não vamos ser entendidos, como Jesus não. Nada importa. E onde quer que ele estivesse ou chegasse, rodeavam logo a miséria e os sofrimentos humanos, suplicando aos gritos e lamentos tristes que lhes desse alívio. Por isso, por onde ele passasse, permanecia por muito tempo um aro de luz e de felicidade, a iluminar os olhos de todos os que viam, e uma esperança nova no peito, sacudindo os corações, sem saberem mesmo muito bem de onde provinha. Era difícil. E assim, chegamos ao final de mais um. Quem quiser buscar um pouco mais, tem aí o Redentor, a Gênesis, o Evangelho. Mas o mês que vem nós vamos ter, que a Tênis vai trazer. E para aqueles assim,